O Bolsonaro caiu na arapuca do senhor Arthur Lira. Arthur Lira conseguiu o que ele queria, que é enquadrar o Bolsonaro de maneira em que o Bolsonaro agora ele não consegue fazer mais nada. Olha só, a manobra do Arthur Lira, e me diz se é um político que consegue manobras boas ou não. Olha só, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis. Ok. Aí, o Arthur Lira começou a atacar o presidente da Petrobras e atacar. Vamos lembrar, o Bolsonaro demitiu o então presidente da Petrobras 45 dias atrás. Porém, por lei, o presidente só troca quando o conselho se reúne. O conselho não tinha se reunido para isso. Por lei, o conselho ia se reunir daqui mais de um mês. Então, o presidente seguia no cargo. O Arthur Lira começou a falar sobre CPI. Ele ligou para o Bolsonaro e falou: Bolsonaro, a gente tem que fazer uma CPI para investigar os familiares desse presidente e os familiares dos conselheiros da Petrobras. Esse pessoal está ganhando muita grana e deve estar tendo alguma coisa errada ali. Porque esses caras andam de jatinho particular, ficam em iate, viajam para iate, tudo mais, tem coisa errada. O Bolsonaro, como é uma pessoa burra, mas muito burra, o Bolsonaro foi lá. E foi às redes sociais e falou, tem vídeo dele falando que ele quer uma CPI da Petrobras, pronto. Ali o Bolsonaro deu tiro na própria cabeça, mas um baita de um tiro. Eu ia falar tiro no pé? Não, esse foi na cabeça mesmo do governo dele. Por quê? Porque era tudo o que o Arthur Lira precisava. Era o Bolsonaro querer a CPI. O Arthur Lira quer a CPI? Não, o Arthur Lira não tá nem aí para essa CPI. Mas por que então o Thiago Arthur Lira falou de CPI e ele precisava do Bolsonaro falar de CPI? Porque ia demorar um tempinho para o Bolsonaro perceber que o alvo da CPI é o Bolsonaro. E que tudo que o Arthur Lira falou sobre os diretores da Petrobras não tinha nada de errado. Como assim, Thiago, não tinha nada de errado? Executivos de grandes empresas ganham muito dinheiro, andam em jatinhos, tudo mais. A Petrobras é a maior empresa do Brasil e é uma das 3 maiores petroleiras do mundo. Então, obviamente, os seus maiores executivos ganham muito dinheiro. Mas eles estão ferrando o povo brasileiro, Thiago. Claro que estão. A culpa é do Bolsonaro. Quem colocou os executivos lá foi o Bolsonaro. Só que o Arthur Lira usou esse argumento para fazer o Bolsonaro querer uma CPI e parecer que esses executivos estão levando alguma coisa por fora, estão cometendo algum crime, algo que está no Código Penal. Não. O que o Arthur Lira precisava era do Bolsonaro colocar a corda no próprio pescoço. Por quê? Porque agora o Arthur Lira está cobrando o governo Bolsonaro para que na véspera da eleição o governo Bolsonaro pague a propina do Bolsolão. O governo Bolsonaro não estava querendo pagar propina porque estava tendo muita gente desembarcando do governo nas últimas semanas. Muitos deputados e muitos senadores começaram a apoiar o Lula. Tem senador do PSD que era 100% Bolsonaro até 3 meses atrás e que hoje está no palanque pedindo voto para o Lula. Tem o Davi Alcolumbre, que era um cara que já ganhou mais de 200 milhões de Bolsolão, que foi lá no palanque, chamou gente do PT para o palanque dele para pedir voto para o Lula. Aí o Bolsonaro fala: não vou pagar. Essas verbas aí que foram empenhadas não vão ser executadas, eu não vou pagar. Sabe o que o Arthur Lira fez? Agora ele colocou a corda, o próprio Bolsonaro colocou a corda no pescoço, o Arthur Lira tá assim: ou você paga ou eu puxo. Eu vou te explicar aqui a engenhosidade da manobra do Arthur Lira contra o Bolsonaro. E olha que o Arthur Lira não é das pessoas mais inteligentes, mas para ele fazer isso é porque o Bolsonaro tem que ser muito burro. E aí você vai ver como o governo Bolsonaro acabou nos últimos dias. A derrota do Bolsonaro em outubro está selada por A mais B. Não tem mais o que o Bolsonaro possa fazer. Vou te explicar isso, mas antes, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Claro, a derrota está selada, mas a gente tem que continuar o trabalho árduo, por isso eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, que não adianta a gente falar: já ganhou, e deixar a extrema-direita, que vai chegar na véspera de eleição, eles vão tentar de tudo, eles estão roubando muito dinheiro para comprar voto em véspera de eleição e para disseminar fake news. Então vai ser uma batalha difícil? Vai, mas as traições ao Bolsonaro chegaram num nível que eu, Thiago, não imaginava uma traição desse tamanho do Arthur Lira com o Bolsonaro, e não é só do Arthur Lira não, ele faz isso motivado pelo pessoal do Centrão, que também, todo mundo já traiu o Bolsonaro. O Bolsonaro percebeu, tá? O Bolsonaro tá tendo crises, tudo mais, porque ele percebeu essa traição. Eu peço aí a sua inscrição no canal, agora vamos falar sobre isso tudo aí, Arthur Lira, Bolsonaro, traição. Primeiro o contexto. Tá havendo nos últimos meses uma série de traições de deputados ao Bolsonaro. Para você ver, uma coisa que eu ri quando eu li a notícia. Deputados do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro.
e partido do Arthur Lira entraram na justiça contra a gente que colocou outdoor ligando eles ao Bolsonaro. Colocaram lá no Piauí outdoor deputados do Partido Progressista abraçando o Bolsonaro e dizendo: vota nesse cara, é o mesmo que votar no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem quase 80% de rejeição. Uai, seu app de vídeos curtos.